Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ID Podcast. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, uma convidada muito especial, Patrícia Vitória. Mas antes eu vou deixar aqui o meu queridíssimo falar um pouquinho com vocês. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um episódio do ID Podcast. É um prazer ter você mais uma vez aqui nos assistindo, tá? E não se esqueça, né? Sempre quando eu falo, né, no início do podcast, para você fazer o quê? Compartilha, comenta, curte o canal, ative o sininho. Assim o YouTube entende, né, que o conteúdo é relevante e vai chegar até outras pessoas que precisam escutar esse podcast. Então, nós estamos aqui no ID Podcast, seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E, como minha esposa falou, nós estamos aqui com uma convidada de honra, que já já vou apresentar ela, Patrícia Vitória. Mas antes, né, de costume também, eu queria já agradecer os nossos patrocinadores. Brandão, né, comércio exterior, um jeito diferente de fazer comércio. E também Padaria Papatucci, né, a melhor padaria, né, da região de Serra, onde serve coffee break, tem restaurante self-service, atende empresas, tem é uma infinidade de gostosuras lá, né, Alessandra? É isso Então, mesmo. assim, super indico, Padaria Papatucci. E com a gente aqui hoje, né, está Patrícia Vitória. Você quer falar, Alessandro, quem é a Patrícia Vitória? Pois é, gente. A Patrícia, ela é uma empresária graduada em administração pela UFES, é mentora de mulheres, né? E especialista em desenvolvimento pessoal também, comportamento humano, certificado, tem a certificação Golden Belt pela Faculdade Cristã da Flórida, não é isso? Treinadora de diversas instituições. Gente, o currículo dela é maravilhoso. E para vocês acompanharem, para vocês poderem saber um pouquinho mais dela, nós vamos deixar aqui o Instagram dela para vocês poderem ir lá e conferir. Mas agora eu vou deixar ela falar um pouquinho. É isso aí. Mas só lembrando que não é só o currículo dela que, né, é, que é maravilhoso, não. É uma ótima pessoa também, uma pessoa que, Com né, certeza. tem transformado, gente, muitas vidas, muitos negócios. E hoje, né, oficialmente quero apresentar para vocês Patrícia Vitória. Gente, é uma honra. Muito obrigada pelo convite em sentar essa mesa aqui desse podcast tão comentado que é o ID. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Ilda, pelo convite. Vamos aqui bater um papo e contribuir com o pessoal. É isso aí, Patrícia. E hoje, Alessandra, nós preparamos um tema aqui, a qual a Patrícia ela fala com muita precisão, com muito domínio, que é sobre mentalidade, né? A importância de ter uma mentalidade, né, diferente. E hoje nós colocamos um tema aqui hoje sobre mentalidade de sucesso nos negócios, né? É um tema muito importante. Você que é empresário, você que é um funcionário autônomo, você que pensa em ser ainda um empresário ou, enfim, qualquer profissão. Acho que quando fala de negócio, né, Alessandra, Sim. a gente pensa não é para mim o podcast, porque eu não sou um empresário ainda, mas vale a pena você escutar. Você pode ter certeza que, né, a mensagem que a Patrícia hoje vai transmitir, você vai ver que essa mensagem é para você também, mesmo não É. sendo empresário, e ela vai te atingir, né? Vai mexer com você. E Patrícia, a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, né? O que é essa mentalidade de sucesso nos negócios? Fala pra gente. Uau! Quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando de gente, né? Mas eu gosto muito de fazer uma analogia Uhum. com sistemas. Por exemplo, um software. Esse celular, ele foi programado, ele recebeu uma configuração
e alguns códigos foram colocados na placa-mãe dele. Uhum. E ele vai executar exatamente para aquilo que ele foi feito. Da mesma forma, a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa forma de conduzir, de se comportar. Né? Nós também temos o nosso drive, né? No nosso cérebro, faz também esse registro de memórias. Na nossa infância, na nossa adolescência e por toda a nossa vida, nós recebemos esses registros, tanto bons quanto ruins. E aí, o que acontece? Muitos dos nossos comportamentos, eu posso dizer que a maioria deles, eles são tomados automaticamente por essa programação que já está lá dentro. E a gente achando que a gente tem controle daquilo, né? Muito se enganando, muitas vezes. Então, parte do princípio de que nós nos comportamos, e os nossos comportamentos que geram ações e geram resultados, baseados nessa programação, que é essa forma de pensar, esse padrão que está registrado lá dentro, sabe? E também não só para a vida, mas isso influencia também nos negócios. Eu tenho atendido, como mentora de mulheres de negócios, eu tenho atendido várias pessoas que, por causa do padrão, né, da mentalidade, essa forma de conduzir, de pensar e se comportar, tem tido resultados ruins nos negócios. Então, é aí que a gente entra para fazer esse processo de mentoria e de mudança. Que legal, que legal. Eu vejo, te acompanho nas redes sociais, né? E também de perto, né? Eu já recebi também algumas mentorias que, de fato, né, fez algumas mudanças na minha mente, né? E hoje também agradeço, né, pelas mentorias que você me deu, né? E com certeza me ajudou a destravar em muitas coisas. Obrigado e gratidão. E assim, queria te perguntar uma coisa sobre o porquê que as pessoas elas procuram uma mentoria de negócio, né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa procura uma mentoria porque está quebrado financeiramente, né? Ou porque ela quer resultados. Qual é a maior demanda nesse meio? Fala pra gente. A gente está falando aí de um mercado nacional, né? Eu tenho clientes também fora do Brasil. A gente estava até batendo um papo que antes, fora do país, está um pouco mais avançado essa questão de ter, dos empresários, empreendedores, ter uma pessoa acompanhando. No Brasil ainda tem um certo... eu falo que a gente tem um mato alto ainda para baixar. Né? Esse ainda mato tem uma resistência tem ainda, certa né? resistência e eu vejo que é por falta de conhecimento. Então, esses espaços, por exemplo, esse quadro, esse podcast, ele é para levar assim, informação para que as pessoas entendam. Será que eu preciso ou não de uma mentoria? Né? Qual a mentoria que faz sentido para mim, faz sentido para o meu negócio? Porque não é só o resultado que aquela pessoa com aquele mentor, a mentora vai conduzir, mas tem muita questão do feeling, do match, sabe? Da conexão por princípios, por valores. Porque a gente está lidando com pessoas, estão lidando com sonhos. E aí a pergunta que você me fez, o que as pessoas geralmente demandam, chegam para mim? Elas chegam querendo resultados. Tem várias ideias, tem projetos para serem iniciados ou já iniciados, mas que não estão tendo resultados e querem potencializar e acelerar esses resultados. É uma pena quando vem já com uma questão de dificuldade financeira, porque não é esse cenário o melhor cenário para começar uma mentoria. A gente tem uma mentoria quando os resultados estão bons para ficar melhores. Mas é lógico que se vier com questões de dificuldades financeiras, também a gente consegue fazer um trabalho, lógico, vai depender muito da dedicação desse empresário, essa empresária, ou dessa pessoa que está começando o negócio, uma energia a mais para que aquela situação de dificuldade financeira ou de um risco de falência venha mudar. É notório de quem talvez está no barquinho e quem está na lancha. Né? Quem está no barquinho vai ter que botar mais gás ali e aquele que está com o motorzinho no barco vai conseguir conduzir com menos esforço. Né? Então, pode sim acontecer de vir com certos riscos financeiros mesmo de quebra, mas a gente tem percebido na condução, de 6 meses a 1 ano, a gente consegue mudar muitos quadros. Assim, eu tenho clientes que... E é incrível, elas não falam para mim quando que está quebrando na entrevista que a gente faz, uma entrevista para entender
qual o objetivo Faz da um pessoa, mapeamento, né? né? A gente faz um bate-papo, toma um café, até para entender se a pessoa está no momento certo dela fazer a Sim. mentoria ou não. Aham. E raramente elas falam que estão quebradas, né? Deixa para a gente Aham. descobrir ali durante o processo. E aí, enfim, mas assim, sabe, é pegar junto, conduzir junto. E eu tenho muito disso. Não é, a pessoa não vai assistir vídeo e vai executar em casa. É muito pelo contrário, é um acompanhamento personalizado, entendendo a dificuldade, as dores, e também entendendo qual a potência que aquela pessoa tem que ela não está utilizando. Geralmente ela tem coisas, habilidades, talentos, conhecimentos, recursos financeiros, materiais, ou recursos de pessoas, de equipe, que não está sabendo utilizar. E aí, por uma falta de conhecimento ou de uma falta de uma visão sistêmica do negócio, ela toma decisões erradas e, consequentemente, resultados ruins. Legal. Assim, traduzindo, né, em outras palavras e fazendo até uma analogia, é como uma pessoa, então, que deixa para procurar um médico quando ela já está muito ruim, né? Então, a chance dela se tratar, né, ela diminui. A chance de sucesso no tratamento diminui. Ao passo que se ela procura, né, antes de ficar muito ruim, né, ela já procura ali, não, vou me cuidar, eu vou, né, para que eu possa chegar lá na frente, né, bem, né, digamos assim. Eu acho que seria isso, né, Patrícia? Tipo, fazendo uma analogia, acho que seria isso, né? Sim, seria uma consulta preventiva em vez de ser um Aham. pronto-socorro. Socorro. Exatamente. Bem isso Exato. mesmo. Exatamente. Porque, assim, a gente entende que a gente começou falando questão de falta de conhecimento. O que eu preciso? Será que é caro? Será que é barato? Será que eu consigo? Enfim, eu acredito que a mentoria ela é para todo mundo, independente do porte do negócio, se ele é um pequeno empresário, está começando, é para todo mundo e é possível, sabe? Tem vários formatos Sim, hoje em dia. sim. Então, a pessoa consegue sim. E aí, o postergar pode trazer a gravidade de talvez demandar até mais recurso financeiro, porque vai exigir uma pujança maior, sabe? Para poder salvar a empresa, É no tipo caso. aquilo assim, né? De 0 a 10, o quanto você quer transformar o seu negócio, né? A sua vida financeira. Então, por aí a gente consegue mensurar, né? Qual o nível de importância para aquela pessoa, né, entrar numa mentoria, né? O quanto que ela quer transformar, o quanto ela quer procrastinar, o quanto ela quer, sabe, mudar de vida, né? O quanto ela quer não viver mais na escassez. Então, eu vejo que muitas pessoas, né, acabam procrastinando ou gastando o seu dinheiro com aquilo que não é tão importante. Né? Outro dia a gente falou isso aqui no podcast, né, Sandra? Quantas vezes, né, na nossa última década, praticamente, quantas vezes a gente gastou, perdão, não é essa palavra, investimos aquilo que a gente não tinha para poder adquirir conhecimento, né? Porque a gente estava em busca de o quê? De uma transformação. Porque até então, né, nas nossas crenças, né, que foi aquele drivezinho, né, como você falou que é instalado, né, no nosso cérebro, a gente, né, tinha que ter resultado através do nosso esforço apenas. Você tem que fazer muito esforço, acordar cedo, trabalhar muito que você vai ter resultado. Então, cara, eu demorei quase 30 anos para descobrir que não é assim, né? Tem muita gente que tem muita força, ganha e perde tudo, né, mano? Eu acho que a transformação ela acaba sendo um resultado, né? Você busca o conhecimento e esse conhecimento ele gera essa transformação. E, e sobre isso que o Edson falou, né? O quanto você está disposto, né? De 0 a 10, quanto que você quer avançar no seu negócio, né? Quanto você quer crescer. É, Às vezes as pessoas, elas... Não, de 0 a 10 eu quero 10.
Mas na hora, né, dela se comprometer com toda a responsabilidade desse crescimento, você vê que, na verdade, não era isso tudo que ela estava comprometida, né? Porque, como ele falou, sobre as prioridades, né? Você vê que no mundo dos negócios, aqui no nosso país, como ainda é muito tradicional, né? A gente vem dessa cultura ainda muito, né, tradicional em comparação lá fora, a gente vê que ainda são muito conservadores, principalmente nessa questão de buscar conhecimento, mentoria, de buscar ajuda, de repente, né, em alguém que já trilhou um caminho, já chegou lá, já sabe, pode me ajudar, pode pegar na minha mão, pode me orientar. E eu vejo também que ainda tem esse valor financeiro até que as pessoas ainda têm muita resistência de se desprender financeiramente para pagar por esse tipo de benefício, né? Se você comparar ao banco, você pega 10 ou você paga 30 para o banco. Mas às vezes você está indo buscar algo, Às vezes até mais, às vezes né? você vai receber algo numa mentoria que talvez você não vai nem precisar pegar aqueles 10 e pagar os 30. Então, né, isso que você faz sobre essa mudança de mentalidade, né, de ter uma mentalidade de sucesso, né, fazer essa metanoia aí primeiro, né? Nossa, isso é algo maravilhoso, disruptivo mesmo, assim. Exatamente. E assim, Alessandra, o que você tocou um ponto que, inclusive, é uma das formas por que as pessoas elas não progridem, por que elas não têm sucesso e às vezes fica patinando e não sai do lugar. Gera esse esforço físico, esse esforço de fazer muito, pensa no fazer muito, tem que trabalhar muito, tem que botar todo mundo para produzir a qualquer custo e acaba que não preciso de um mentor, uma mentora, não preciso de alguém botando o dedo no meu negócio, falando o que eu preciso fazer, sabe? E aí a gente toca em um pilar. Que pilar é esse? É o pilar da arrogância. Quando existe arrogância, a pessoa acha que ela é autossuficiente, que ela não precisa de ajuda. Falta humildade para se E aí, submeter, essa né? arrogância é como se fosse um câncer corroendo o próprio negócio da pessoa. É ruína purinha. É ruína, como a Bíblia A Bíblia fala. né, que a arrogância ela é ruína. Então, assim, de alguma forma, essa arrogância, seja em curto tempo ou a longo prazo, ela vai trazer prejuízos para os negócios. Entende que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se a gente já se apega só com essa parte desse texto, a gente entende que se eu tenho pessoas, se eu tenho conselheiros, se eu tenho mentores que estão capacitados para me conduzir em direção ao meu objetivo, é ali que eu tenho que estar junto. Essa mesa tem que sentar. E, gente, entender que as mesas que a gente senta tem um custo para isso. Né? Tirar essa mentalidade da escassez, que é achar que tudo é de graça. Quando a pessoa acha que tudo é de graça, gente, conhecimento não é de graça, não. A pessoa sentou e estudou. Vocês que fazem faculdade, quanto tempo vocês ficaram estudando? Quantos cursos já fizeram, como você mesmo falou? Tirar dinheiro. Quantas vezes, gente, eu tirei dinheiro, fui para São Paulo, eu nem tinha carro na época, paguei cursos que era praticamente valor de carro, e andando de Uber, andando de aplicativo. Mas eu queria mudar Abrir mão do conforto, né? Para poder investir em conhecimento. Existe um preço. E eu falo que todo preço pago, e aí, como você mesmo falou, Alessandra, as pessoas estão apegadas ao dinheiro, falam assim, nossa, mas é caro. O que é caro para você? O que é caro? Né? O caro é você comprar uma roupa que vai usar uma vez e não vai usar nunca mais. O caro é você comprar algo que na primeira lavagem você vai ter que jogar fora. O caro é você comprar um carro que você vai gastar mais com a manutenção do que o preço que você pagou no carro. Isso é caro. Agora, uma mentoria, se a pessoa paga lá 10, 15, 20, 30 mil, e eu falo de ROI. Todo investimento ele tem que voltar. E o ROI, o retorno sobre o investimento. Então, mentoria, inclusive, não entra nem na linha de custo. Não entra na linha de despesa, ela entra na linha de investimento. Isso aí. E
como investimento, ela é obrigada a ter retorno. Exatamente. Então, quantos por cento desse investimento lançado, ele vai retornar? Gente, eu tenho clientes que com 3 meses, elas retornaram 4, 5 vezes. O valor já estava pago e ainda estava com lucro do valor da mentoria. Sabe? Entender que é um investimento e ele vai dar sim retorno, porque é metodologia, é comprovado, existe ciência, não é? Ninguém está usando a pessoa de cobaia para testar para ver se dá certo, sabe? Existem muitos estudos, existem muitas comprovações por trás de tudo isso. E a pessoa, o que é que ela vai ganhar? Ela vai ganhar tempo. E ser o mais assertivo. Sim. Ela vai parar de tentar e acertar, vamos ver se esse caminho dá certo, vamos assistir esse vídeo aqui, vamos... Né? Ficar só com o vídeo do podcast, sabe? Não, agora eu vou aplicar. E já é um caminho, sabe, podcast, mas tem mais, tem muito mais. Sim, tem muito transbordo ainda para vir. Eu vou fazer só um comentário aqui em cima do que você falou. Você até lembrou da parte da ruína na Bíblia, né? Engraçado que estava até comentando com a minha esposa. Já li o livro de Provérbios algumas vezes e essa semana agora eu tô olhando de novo, né? E algo assim muito forte, sabe? Quando eu tô lendo Provérbios, gente, são altas reflexões, principalmente em cima da sabedoria, né? Então, assim, um verso que me chamou muita atenção, lá em Provérbios 4, 7, fala assim, ó, isso na versão, né, internacional, nova versão internacional, diz assim, ó, o princípio da sabedoria é adquira e use tudo que você tem para adquirir entendimento, né? Outras versões falam assim, ó, invista, né? Faça de tudo para você ter sabedoria. Então, assim, eu vejo que é aquilo que você falou. Existe um bloqueio muito grande, né? Eu já fui uma pessoa assim bloqueada também. E achar que o que as pessoas sabiam, elas tinham que dar de graça, né? Quantas vezes, Patrícia, quantas vezes, depois que eu aprendi isso, eu vivi isso na pele. Quantas pessoas sentaram comigo, explodiram. Acho que eu estava conversando um tempo atrás com você sobre rampa. Tem pessoas né, que batem na nossa vida, nós somos como rampa. Exatamente. Elas batem e decolam. Né? E tem outras pessoas que querem você só como ponte para te usar para atravessar para o destino dela e tchau, acabou. Né? Mas, te usar, na verdade. Usar, né? Você usou o termo exatamente. Certo? É usar. Então, eu quero ser essa rampa, porque eu entendi. Eu acho que... não, tenho certeza que isso que eu acreditava anteriormente, essa crença, para que eu vou pagar alguém para ter um acompanhamento? Para que eu vou investir num congresso, num seminário, numa imersão? Gente, você vê essas pessoas aí, ó, saindo do anonimato. Quantas pessoas... A gente vê aí, ó, hoje, sabe, no YouTube, no Instagram, no mundo dos negócios mesmo, não estou falando de influência, mas quantas pessoas viraram essa chave porque entenderam, sabe, que ela precisa investir, né, para virar a chave da vida dela. Exato. Né? E eu sou uma dessas pessoas, assim, eu posso dizer, por que eu amo tanto falar de mentalidade? Por que eu amo falar de prosperidade? Por que eu amo falar de dinheiro? Porque eu odeio a miséria. Eu já vivi lá, gente. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é se abrir a geladeira com o filho querendo tomar um leite e não ter. Eu sei o que é você dormir e sem saber o que você vai comer no outro dia. Eu passei isso na infância e passei depois que eu tinha já praticamente graduada. Então, assim, eu posso dizer com propriedade. E eu até me emociono nessa fala, porque a gente se lembra, sabe? A gente morava num barraco, no fundo do quintal do meu avô. Era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, que é mais nova que eu. E a gente não tinha condição de comprar uma casa, muito menos de pagar um aluguel. E então, meu avô cedeu esse espaço, a gente colocou um barraco, meu pai construiu um barraco. E eu lembro que na época de chuva,
que tinha, às vezes, né, temporão, assim, de chuva, a minha mãe ficava com medo do telhado cair em cima da gente quando ela estava trabalhando, que a gente ficava em casa. A gente não tinha banheiro em casa, sabe? Você tem que usar o banheiro da casa dos outros, né? E aí a gente está falando de uma miséria. E não era por era uma condição mesmo financeira. Não é algo que assim, tá ali porque quer, sabe? Sim. Tá nessa vida. Não, gente, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, mas era uma condição, era um ciclo da miséria que eu falo que é uma Não escravidão. tinha a ver com esforço. Não. Porque os dois certamente demandavam muito. Meu pai né? pedreiro, minha mãe faxineira, trabalhava muito. Eu até ajudei minha mãe. Depois de uma certa idade, eu ia nos sábados ajudar ela na faxina para poder voltar com o dinheiro para casa. E eu lembro que em uma desses momentos, a gente foi fazer uma faxina numa clínica. Se vocês me permitem contar esse pedacinho, Pode, sei bem breve. nossa, hoje você é convidado, quem tem que falar é você. Essa clínica, uma clínica em Vila Velha, a gente foi fazer uma faxina grande, né? Eram 2 pisos, 2 pavimentos, e a pessoa levou uma marmita para a gente dividir, para a gente almoçar, e eu lembro que a gente saiu da faxina, recebe o dinheiro no final do dia, a gente foi direto para o supermercado, eu acho que eu tinha meus 13 anos, 12, 13 anos, e eu que quis ir, sabe? A mãe nunca pediu, vai comigo. Eu falei, eu quero ir, não quero, sabe? Quero fazer parte disso também, agora eu já posso ajudar. E aí a gente foi pro supermercado, e eu brinco com a mamãe até hoje, assim, eu falo assim, mãe, eu não sei se era a gente que segurava o carrinho ou se era o carrinho que segurava a gente. Porque a gente ficava revezando no carrinho, se apoiando, de tão cansadas. Porque, gente, hoje eu valorizo quem dá faxina, gente, porque é muito cansaço mesmo, né? Exige muito do corpo, né? O físico. E ali a gente revezava no carrinho e a gente pegou aquele dinheiro, comprou, foi pro mercado para abastecer as coisas em casa, para ter o que, tipo assim, vamos comprar o que precisa. Então, assim, eu sei o outro lado. Hoje, e aí eu fui buscar conhecimento. Eu não tinha condição financeira, mas eu queria, tal escola é a melhor escola? Pai, eu quero estudar naquela escola. Mas é longe. Não, eu vou andando. Eu ia andando 40, 50 minutos, quando a maioria das vezes não tinha dinheiro para passagem, ia andando, voltava andando, feliz da vida. Coisa assim de menino, sabe? Aproveitava, tinha os outros meninos também que iam andando. E voltava andando. Então, mas eu queria estudar naquela escola, quer dizer, que era a melhor escola. Depois disso, falaram assim, daqui dá para ir para o estadual ou ir para o Vascontinho, lá é muito bom. Enquanto a maioria ia para uma escola mais perto, mas talvez não tinha uma qualidade, porque a gente morava em periferia. Era uma região de periferia. Quem conhece, hoje está muito melhor do que na época que eu morei lá. Mas meus pais ainda moram lá, continuam morando, mas em outra região agora na casa deles, né? Graças a Deus. Então, assim, entender que a gente buscou o melhor dentro das condições que a gente tinha de melhor. O que era a escola pública? Ok, vamos estudar na melhor escola pública. Era escola de ensino médio pública? Ok, eu vou estudar na melhor escola. Nem que tem que dormir para conseguir a vaga. Na época tinha que dormir para conseguir a vaga. Nossa. A gente foi revezar. Mas eu queria estudar naquela melhor escola. Porque eu falei... E a minha mãe, ela só tem a 4ª série, mas é uma mulher sábia, sabe? Eu reconheço e honro a vida dela. Porque ela falava assim, não, quer mudar de vida, tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Então, assim, dentro de mim, não, tem que estudar. Vamos mudar de vida? Como? Estudando. Então, até hoje eu gosto de estudar, porque eu sei que o conhecimento é o cumprimento da palavra, né? Dizendo que se você busca sabedoria, você busca conhecimento, você alcança sabedoria. E ali a gente foi buscando. Então, e também, o que esses... Eu falo que o ambiente... Eu tive pessoas que foram rampas na minha vida também. Por exemplo, no meu 8º ano no ensino fundamental, o professor falou assim, não, vocês estudam, vai fazer IFES. Na época era ETESs, era outro, Cefetes. Não, mas eu falei, não, como é que a gente vai passar? Os meninos de escola particular também vai fazer a mesma prova.
só tem quem, na minha cabeça, olha um padrão de mentalidade de escassez, só tem quem tem dinheiro que consegue passar no IFES. Uhum. E aí ele falou, não, vocês também têm. E a gente começou a estudar. No primeiro ano eu não passei. E eu falei, vamos estudar, não vou fazer o quê? Mas eu consegui a vaga no Vascoutinho, fui estudar no Vascoutinho, mas a sementinha daquele professor ficou dentro de mim. No primeiro ano, eu tinha ensino técnico e ensino normal, médio, né? só que só podia estagiar quem tinha ensino técnico, quem estava estudando ensino técnico. O que vocês acham, gente? Olha, a situação lá em casa, minha mãe todo mês tinha dificuldade para conseguir a passagem, que antes era cartela, não era cartão, né? Aquela cartela de passe, só conseguia comprar Era a cartela de passe. transporte. Vale no Rio, transporte. falava vale transporte. Gente, eu tô velho, hein? Não, gente, só não entrega a idade. Só. Não fala não, deixa quieto, deixa quieto. Sem dar Google agora. Fica aqui com a gente. E aí era a cartela de passe, tinha que comprar a cartela inteira. Então tinha que ter lá um valor, não sei quanto, não me lembro, não recordo quanto que era, mas era sempre um mês de muita dificuldade. Gente, a dificuldade não parou, né? E quando a gente não pegava aquele transporte para trocar por comida? Não, eu não tinha nem. Você lembra que dava pra fazer isso na época? A tia do churros já conhecia a gente, Ai, né? A ai. tia do churros da pracinha. E aí, o que eu decidi fazer? Eu optei pelo técnico porque era a única forma de eu conseguir estágio. Eu não optei pelo técnico integrado ao ensino médio por opção, ou por gostar, ou por, eu vou seguir uma carreira técnica. Não. Foi porque, assim, eu fazendo técnico, eu consegui estágio. O ensino médio, na época, não era liberado. E aí, eu fui para o técnico e logo primeiro eu já consegui um estágio. Eu falei, agora, meu passe escolar, mamãe não precisa preocupar mais, porque eu já consigo pagar. Então, foi... E esses ambientes, eu falo que fez muita diferença na minha vida. E a gente fala disso também na mentoria, sobre como que o ambiente ele influencia no comportamento e como que ele influencia no resultado do negócio. As escolas que eu decidi estudar, eles tiveram grande influência. Assim como eu explico, né, ensino na mentoria de negócio, na mentoria de mulheres, e eu tenho certeza que os ambientes, eles apontam destinos. Eu tenho certeza, porque eu vivi isso. E eu vivo isso constantemente. Os ambientes que eu acessei, as escolas que eu estudei, mesmo sendo públicas, eram as melhores escolas. A gente até dormia na fila, meu pai dormia na fila, a gente se revezava para conseguir a vaga. Porque dentro de mim tinha uma mensagem. Você lembra do Drive que a minha mãe implantou? Que para mudar aquela situação eu tinha que estudar. Então, aquilo fez sentido para mim. Eu peguei aquela crença, que a gente sabe hoje que é uma crença, mas na época eu não fazia nem ideia que aquilo era uma crença. E que me impulsionou de alguma forma a querer mais, a querer aprender mais. E como você mesmo falou, a questão sobre o conhecimento, né? A gente paga pelo conhecimento para adquirir sabedoria. Então, eu acredito muito que os ambientes que eu frequentei, as escolas que eu estudei, mesmo sendo escolas públicas, decidiram, de alguma forma, apontavam para mim um destino. As escolas, tantos professores, a gente falou de ponte e rampa, tem professores que foram rampa na minha vida, sabe? Professores que acreditavam mais em mim do que eu mesma. Eles não viam da onde que eu vinha. Na verdade, eles nem sabiam onde que eu morava. Mas eles viam em mim, talvez, um potencial que eu não via. E eles tinham essa referência, sabe? Porque, como um mentor, eu falo que grandes professores, eles são também mentores na vida Sim, com certeza. das crianças e adolescentes nas escolas. Como mentor, ele consegue enxergar onde que aquele adolescente ele vai chegar, o potencial que ele tem, ela tem, para alcançar que talvez por falta de maturidade ou por falta de conhecimento, a pessoa não tem. Então, essas pessoas foram sim rampa em acreditar mais e dizer assim, não, você pode. Então, a gente estudou. Tinham certos grupos que a gente, vão fazer faculdade, outros não, vão trabalhar. E eu naquela coisa, né, gente, eu estagiava para pagar o passe escolar. Não, era a realidade. Eu saía de Vila Velha 11h30, 11h40 e tinha que estar meio-dia, eu tinha que estar no centro de Vitória. Então, eu pegava aquele busão 500, que é o que atravessa a ponte.
que é o terminal de Itacibá, se eu não me engano, até hoje é. O busão só conheço do Rio. Já tá na vida melhor, na vida melhor aqui no estado, né? Ai, ai. Mas aqui eu tenho certeza que quem tá assistindo, a gente já ouviu falar Já. do 507 e do 500, né? Que são uns ônibus bem famosinhos aí que anda só lotado. Então, eu tinha que sair de Vila Velha e chegar em Vitória com, tipo, 30 minutos. E era muito engraçado, porque assim, também ou eu levava marmita, eu falo que, gente, esses macarrão instantâneo, para não fazer propaganda, né? Que Uhum. esses macarrão, eu não como hoje macarrão instantâneo, de tanto que eu comi. Uhum. Esse copo de sopão, sabe? Aquele sopão Uhum. pronto, que você só esquenta a água. Sim. Lembra do meu pai que falava que não comia mais biscoito de maisena, tanto que ele comeu biscoito de maisena. Sério, é porque, gente, era o que tinha, era o que dava para comprar. Uhum. Sim. E quando eu ia no self-service, era muito assim, eu olhando, eu me lembro, sabe? Como se eu estivesse vendo agora. Eu enchia de salada, eu amo salada até hoje, mas enchia de alface porque não pesava. Então eu colocava mais alface. A minha vontade era botar um empadão, sabe? Uhum. Mas sabia que quanto que ia dar o empadão ali naquele prato? Mas eu optava por salada, verdura e uma carne ou um frango, porque era o que eu sabia mais ou menos quanto que o peso ia dar e quanto que eu tinha dinheiro para Uhum. comprar. Então, essa era a realidade. Não era uma realidade. Por vaidade ou a gente diz assim, porque tá fazendo corpo mole. Muito pelo contrário. A gente estava ali em busca de algo, de uma realidade, na verdade, criando a nossa realidade, criando talvez uma outra realidade que a gente, de fato, não sabia onde ia chegar, Uhum. mas sabia que não queria ficar naquela condição. Uhum. Sabe? A gente conversando aqui um pouco antes, a gente falava, não se acostumar com aquela paisagem, não achar que aquilo é normal, Uhum. porque é muito fácil quem mora na beira de um valão se acostumar com o cheiro do valão, Uhum. mas quem vai visitar sente o cheiro, Sim. sabe? Uhum. Então, até que ponto a gente... E aí eu falo, trago para mim hoje também, a gente fala assim, esse papo, porque eu tô fazendo auto-reflexão. A que ponto? Qual é o valão que eu tô me acostumando com o cheiro hoje? Sim. Sabe? Entender que se a gente chegou até aqui, a gente pode muito mais. Hoje, graças a Deus, a gente vive uma outra realidade, muito diferente. Eu falo que, graças a Deus, meu filho não precisa passar pelo que eu passei. Uhum. Sabe? Por mais que quando ele era pequeno, a gente teve ainda momentos de muita dificuldade. Mesmo dentro da faculdade, eu me vi numa situação de miséria. Mas, assim, sabe, eu já sabia o caminho, eu já tinha experiência, eu falava, opa, eu sei o caminho para sair Esse é o dessa situação. caminho. Eu já sei como mudar a minha realidade, então eu mesmo podemos mudar essa realidade. Então, ambientes, eles apontavam para mim um destino. Uhum. Então, eu paguei o preço de estar nesses ambientes. Às vezes, o preço, às vezes, nem é só financeiro, o preço é de tempo. Tempo. É o tempo. Disposição, vontade. Vontade. O querer, antes do realizar, ele fala mais alto, né? A gente precisa querer. Mas o querer não é poder. Quem disse? Primeiro eu preciso querer. Aí depois eu faço poder. Exatamente. Né? Porque o fazer vem depois daquilo que eu defino do que eu quero de fato. Porque se eu não sei o que eu quero de fato, onde que eu vou chegar? Se eu não sei para onde que eu quero ir. Né? Parte desse princípio. Então, assim, eu creio que o ambiente, eles sim apontam destinos. E comigo foi assim, tem sido assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem 2 negócios, sou casada, tem meu filho aí que tá indo pro vestibular, fez IFES. Depois eu passei no IFES, tá? Eu passei, mas eu já estava também fazendo vestibular, eu passei no mesmo período, então eu optei por ir para a universidade. Mas eu posso dizer que aquilo que eu coloquei como objetivo, com muita fé em Deus, em primeiro lugar, sem conhecer ainda Deus de fato, como a grandiosidade que Ele e por muito favor e graça eu alcancei e gerando, na verdade, desbravando um caminho para que os outros da minha família, outras pessoas que achavam que não tinha como fazer uma federal estudando escola pública, não tem como conseguir um bom emprego da onde que a gente tem que se contentar com esse mais ou menos. Na verdade, eu junto com a minha família, eu pude provar que é possível mudar, assim, a realidade, sabe? Não só eu, mas aquelas pessoas que estudavam junto comigo, que decidiram também mudar de cenário para poder mudar a realidade. Muito legal. E você contando aí a sua história, eu fiquei, né,
pegando algumas coisas assim, né? Por exemplo, eu acho que é importante a gente falar, principalmente para, né, para o seu público aqui, né, que são mulheres, né, que estão empreendendo, que não se conformar, né, assim, não se conforme com a sua realidade, com a sua situação, né? Porque você contando um pouquinho da sua trajetória, eu percebi isso na sua trajetória, né? Tipo, desde lá do início, sua mãe falando para você, olha, estuda, porque ela não estudou, então ela viu o quê? Não, se estudar vai ser diferente. Você pegou Uhum. aquilo ali, né, para você, internalizou aquilo ali, foi estudar, não se conformou em nas limitações que tinha ali, né? Não se deixou parar pelas limitações, né? E empreendendo, isso acontece o tempo todo. Muitas vezes a gente está empreendendo, né? A gente tem um negócio e a gente está limitado. Mas só que a gente não precisa ficar limitado, né? Tem como a gente ultrapassar, tem como a gente vencer, né? E a gente acho que começa a vencer aqui, né? Quando a gente entende que não, eu posso Nessa vencer, mudança de né? mentalidade, Não, né? eu posso ir além, eu posso fazer mais. Tem algo a mais, né? O que que eu não sei? Que se eu souber, vai me tirar dessa situação, né? Eu acho que aí chega no seu trabalho, né? Chega naquilo que você tem para entregar para essas mulheres, né? O que que elas não sabem que a Patrícia sabe, né? Que pode fazer elas avançar e alcançar assim, resultados ainda melhores e maiores e extraordinários, né? Hum, então, eu tive um insight também aqui sobre que essa transformação, ela não é seletiva, né? Lógico, tem uma condição, igual a gente falou aqui alguns minutos atrás, querer, ter disposição, né? E entre outras coisas, coragem, vontade, né? Mas eu vejo que a transformação é para todos, né? Então, ou seja, eu sei que tem tanto mulheres que estão assistindo esse episódio como homens também, né? Por exemplo, eu sou um homem que eu tive uma queda muito grande. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né, financeiramente, e foi uma das coisas até que eu, né, te procurei e a gente começou, né, a fazer uma mentoria, porque, assim, mesmo com todo o conhecimento, né, a gente está sujeito a ter nossas quedas, né? Mas uma coisa importante, né, é quando a gente tem um nível de consciência que sozinho a gente não consegue, mesmo você tendo um conhecimento, né? Então, assim, eu vejo dois pontos que eu tive um insight aqui. Um, a transformação é para todos, né? Então, a sua história é um grande exemplo disso. Você não veio de uma família rica, pelo contrário, né? Você viveu no nível da miséria, né? E conseguiu sair desse lugar, né? Então, a sua mãe, querendo ou não, mesmo não tendo dinheiro, mas a informação que ela te passava, ela foi aquela mulher rampa, né? Pela informação, pela educação. Ela não tinha para pagar, mas pelo falar, né? Pelo ensinar, Pelo impulsionar, pelo né? impulsionar né? Das palavras, você conseguiu construir isso na sua mente, né? Quem você seria no futuro. Apesar que, né, naquele momento, o, por mais pior que era o caos, né, naquele cenário, mas você, né, não saberia qual era o futuro, mas você queria chegar em um lugar diferente. Eu tenho Exato, certeza, com né? certeza. Mas com certeza você queria chegar num lugar diferente e você, né, fez por onde para chegar até onde você chegou hoje, né? Então, assim, eu vejo que esse é um ponto, né, que a transformação é para todos. Um outro ponto, né, é justamente esse lado que eu falei de você precisar de alguém, né? Então, eu mesmo tendo esse conhecimento todo, eu fui no fundo do poço também, né? Se eu não tivesse esse conhecimento,
eu poderia ter ido num nível mais profundo ainda. Ou talvez nunca nem ter saído de lá. Exatamente, nunca ter saído de lá. Então, não sei se você lembra das nossas primeiras conversas, eu conversava, parecia que eu estava dando mentoria para você, você para mim, vários insights, né? Então, por quê? Porque é aquilo que Deus me deu, né? E também aquilo que eu busquei, né? Então, eu vejo assim, que as pessoas às vezes falam assim, poxa, por que que eu não consigo sair desse lugar, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, você precisa ter alguém para te ajudar. Nem sempre, isso é raro. Se eu estiver errado, você me corrige. É raro as pessoas conseguirem sair daquela caverna sozinho, né? Ah, nós cremos em Deus. A gente fala aqui muito, né, das coisas espirituais, né? Uma das nossas propostas aqui do ID Podcast é falar de espiritualidade também. Só que, Patrícia, eu vejo muitas pessoas, assim como eu, né? Eu passei por um vale muito grande. Muitas pessoas que são bem resolvidas espiritualmente, passar por esses momentos de escassez, momentos de quebra financeira e não conseguir sair desse lugar. Então, assim, eu vejo, né, e tenho muita clareza disso, que a gente precisa sim, sabe, de um mentor, de andar com alguém, né? O pastor, ele está lá na igreja, ele é o nosso mentor espiritual, né? Muitas vezes a gente quer esperar que o nosso pastor seja um mentor emocional, né? Que Coitado seja o dos nosso pastores. terapeuta, que seja o nosso psicólogo, nosso psiquiatra, né? Quer que ele seja um mentor financeiro, quer... Tipo Por isso que assim, tem muitos pastores doentes hoje, né? Doentes exatamente. fisicamente, doentes de doenças mentais mesmo. Uhum. Porque existe uma cobrança, eu percebo, eu já tenho, acho que eu já perdi as contas de quanto tempo de conversão, mas eu conheço algumas pessoas que estão adoecendo e já adoeceram, já voltaram, assumiram que Uhum. precisa de acompanhamento, né, Uhum. terapêutico, de um profissional para mudar essa questão e desassociar, porque tem muitos pastores ficando doentes, porque às vezes a pessoa, e aí não é só questão do evangélico, acho que é para todo mundo, a pessoa se coloca como vítima e transfere a responsabilidade da mudança da vida dela para o outro. E não é, Sim. não é ela, não é ele que tem que mudar, é o outro que tem que resolver um problema. Fala assim, é como se pegasse, não, toma essa minha dor, resolve. Só que, Uhum. gente, na Aí entra o prática vitimismo, né? não, é tipo assim, não, resolve. Não, você tem que me ajudar. Tá, mas ela precisa se ajudar primeiro. E ela Uhum. se ajudar, lógico, beleza, levantou a mão, preciso de ajuda. Mas a responsabilidade da mudança é da pessoa. É. Não, é como se fosse. Vamos lá, eu tô nesse processo aí de autocuidado do corpo, me dedicando um pouco mais e relutando com a balança. Né? E aí eu vou me expor aqui para trazer um exemplo que seja mais prático assim, para as pessoas. Sabe? É eu que decido o que eu coloco dentro da minha boca. É eu que decido quanto de água que eu vou comer. Eu já sei o que precisa fazer. Só que quando eu tenho um acompanhamento do nutricionista, quando eu tenho um personal na academia, um profissional habilitado, quando eu tenho um clínico me acompanhando nos Uhum. meus exames de sangue, minha Uhum. condição imunológica, gente, o Uhum. meu resultado ele vai vir. Eu não posso ser ignorante e arrogante ao ponto de achar que usar, não, eu já sei que eu preciso fazer, já sei. Não, Você não vai sozinha, não. gente, sozinho, eu cheguei até aqui, não tá legal, sabe? Uhum. Deu uma melhorada. Você já tem acompanhamento com o médico já há alguns anos. Mas, Uhum. sabe, sozinho eu cheguei a 103 quilos. Quando eu vi aqueles 3 dígitos na balança, eu falei, peraí, eu preciso de ajuda. Uhum. Sabe, sozinho achando que comendo, fazendo minha crepioca de manhã, minha tapioca, mas que não era com 2 colheres de tapioca, é quase com uma xícara de tapioca na frigideira, e achava achando que estava comendo saudável, Uhum. sabe? Então, quando a gente fala de mentoria, quando a gente fala de um profissional, e aí eu tô falando tanto de mentor de negócio, mentor de casamentos, Todas as mentor de áreas. relacionamento, mentor financeiro. Quando a gente está falando de mentoria, são profissionais que já passaram, já tiveram suas vidas mudadas, seja pela experiência, ou Uhum. seja pelo conhecimento, ou seja pelas duas coisas. Uhum. Né? A pessoa tanto passou, É. teve a experiência de vida, Uhum. quanto adquiriu conhecimento para Sim. também ter aquela mudança. Uhum. Então, aquela pessoa é apta para orientar. Eu gosto sempre de perguntar,
Será que a pessoa que tem negócio, vamos supor que a pessoa tem uma. Vamos falar dos profissionais da beleza, que eu tenho certeza que você tem audiência aqui da galera da beleza. É, isso aí. Então, vamos supor que a pessoa tem uma clínica, já tem 5, 6 funcionários, fatura aí uns 100 mil por mês e tem que tomar umas decisões. Em termos do negócio, se compra ou não equipamento, Uhum. se expande ou não, se amplia o horário da clínica ou não, ou como que forma para acelerar esse negócio, capital, reter cliente. Será que ela vai pedir opinião para quem nunca teve um negócio? Será que Uhum. essa pessoa, às vezes é uma pessoa muito querida, é um pai, uma mãe, um tio, será que ela vai pedir opinião para quem às vezes não tem nenhuma reserva financeira, vai pedir aconselhamento de finanças? E Uhum. são essas pessoas, gente, quem não, às vezes é a pessoa que está fracassado na vida, que gosta da opinião na vida dos outros, porque ela quer realizar o sonho dela na vida do outro. Uhum. Uhum. Só que se ela não realizou nem na vida dela, como que ela vai garantir que aquele palpite, eu gosto de dizer palpite, que diz ela que está dando uma orientação, como que ela vai garantir que aquele palpite vai funcionar na vida do outro se não Uhum. funcionou nem na vida dela? Uhum. Sabe? Então, é ter critérios, quem a gente está ouvindo, quem a gente está se aconselhando. Essa pessoa verdadeiramente tem a bagagem, tem a expertise, sabe como solucionar esse problema. Então, a gente, quanto cliente de mentoria, a gente também tem que se posicionar e dar aquela filtrada. Poxa, Uhum. quem eu vou ouvir? Porque se você for ouvir todo mundo, um vai falar que vai para a direita, outro vai falar vai É para a esquerda, outro verdade. vai falar vai para o centro. E aí tá, você não sai do Exatamente. lugar. É. Então, a escolha de um mentor, de uma mentora, de um profissional que vai fazer esse aconselhamento, esse acompanhamento, vai muito pelo o alinhamento de valores. Quem é que tem Uhum. os mesmos valores que eu tenho? Uhum. Quem de vida? Uhum. Vamos supor que a Alessandra provavelmente tem o valor família. Ela fala: não, família para mim é um pilar que eu não abro mão. Uhum. E aí ela contrata um mentor, uma mentora que, não, você tem que trabalhar 16, 18 horas por dia. Para quê? Vai dormir 4 horas por noite no máximo, você dá conta. Ah, mas que horas que eu vou dar atenção para minha filha que ainda é pequena? Não, depois ela vai entender que você está construindo o futuro dela. Não, peraí, você não entendeu. Pilar família é importante para mim. Uhum. Então, por Exatamente. mais que talvez aquela pessoa tenha expertise, mas ela não deu match, não está Sim, Uhum. congruente com seus exatamente. É. valores. Então, esse alinhamento de valores Uhum. também é fundamental no processo de mentoria. Porque senão você vai parar no meio do caminho, ou senão falar, não, olha, daqui não dá, daqui a gente não É. passa, porque você está falando A, eu estou entendendo B, e eu estou Uhum. querendo B, e você está querendo A. A gente está querendo coisas Exatamente. Sim, diferentes. É. sim. Esse é um ponto muito. Esse é um ponto muito legal que você tocou, a questão de princípios e valores, né, nessa questão. E é uma coisa que a gente. Essa é uma coisa que a gente fala muito na questão de relacionamento, né? Que quando uma pessoa se apaixona ali naquele primeiro momento, ninguém pensa nisso, né? Mas aí depois vai, né? Um relacionamento se torna mais sério e depois a pessoa vai ver que os princípios e valores não batem ali, cada um quer ir para um lado, quer fazer uma coisa e aí não dá certo. Mas em se tratando de negócio, é a mesma coisa. Em se tratando de sociedade, a mesma coisa, né? É muito importante. E também quando você mencionou a pessoa ela quer que você resolva o problema dela sem ela mesma estar comprometida. Aí você deu os exemplos, né? Mas até no espiritual, porque eu vejo isso também. Às vezes a pessoa está lá na igreja, né? O pastor ele está ali orientando. Uhum. Né? Ele está ali como mentor, vamos supor, ele está tirando a gente do lugar, né? De um lugar e levando para outro. Ou seja, tirando a gente está saindo daquele lugar de que antes a gente era criatura e agora somos filhos e estamos indo para a vida eterna, né? Caminhando para a vida eterna. Então, mas só que às vezes a gente quer deixar só ele com essa responsabilidade. A gente quer viver de qualquer maneira, não se comprometendo, né, com a nossa vida mesmo ali cristã querendo que outra pessoa conduza aquilo ali sem a gente se apropriar daquela responsabilidade que é nossa, né? Eu acho que
Você acha que isso faz diferença na mentoria? Tipo, você acha que chega para você pessoas assim? Ai, Patrícia, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu negócio tá assim, assado, não sei o quê. E aí, quando você começa com ela, tipo assim, você vê que ela quer que você resolva o problema dela, mas ela mesmo Não se não compromete se compromete com o 100% processo. com o processo. Gente, é É muito que tem, né? muito comum. Muito comum. Porque, assim, a gente não tem, o mentor não tem o papel de executor, né? Ele tem o Sim, Uhum. papel de aham, orientador e Orientador. direcionar e ajudar a definir a melhor estratégia sim, para a pessoa naquele momento. E por isso que é uhum, personalizado, né? A uhum, gente entende, a pessoa entende o negócio e cria uhum. um, Um cria plano de um ação. plano de ação para Uhum. resultados extraordinários. Só que a execução é da pessoa. Eu sou apaixonada por comportamento exatamente por isso, porque eu queria entender por que as pessoas sabem o que precisa fazer, mas não fazem, sabe? Na hora da ação parece ter um buraco negro, assim, que, que fala assim, tá, eu sei que precisa fazer, Uhum. mas eu não executo. Tem um buraco aqui, que Ex- negócio e- é esse que Existe uma lacuna. existe? Existe. Não é? Você, né, quanto futura Aham, psicóloga, imagino que sim. você deve, né, ver Foi isso. o, foi o primeiro, foi o primeiro embate. Foi a minha primeira trava no desenvolvimento pessoal, foi isso É, aí. você falou isso no episódio, né? Exatamente. Falei, não, mas o que que acontece? E aí, E aí eu exatamente. queria, e eu quis, e como eu sou muito profunda nas coisas, né? Eu falei, não, eu tenho que mergulhar nisso aí, que eu preciso descobrir isso aí. Eu também mergulhei nisso, porque eu falei assim, não, o que que acontece? Então, o papel do mentor por que que eu fui buscar essa questão do comportamento? Porque só orientação, tecnicamente falando, porque nós não somos racionais, nós somos razão e emoção. Exatamente. Racionalmente, as pessoas sabem o que precisa fazer. Por que que Sim. emocionalmente? Porque a emoção é o que executa. Uhum. A razão é o que planeja. É, A Uhum. emoção é é quem o que executa. executa. Uhum. E aí, Tomada de decisão tá na se emoção. a emoção Exatamente. está desequilibrada, se o emocional está contaminado com emoções ruins, com sensações ruins, com experiências ruins, ela não vai executar. Não vai. E aí que a mentoria de negócios, ela não é só sobre negócio, ela é sobre pessoas, É sobre vida. é sobre vida, é sobre aquela pessoa que está ali na minha frente. O que a pessoa faz no negócio, ela faz em todas as áreas na vida dela. Então, se ela age na vida dela normal, né, de determinada maneira, nos negócios ela vai agir da mesma forma, Exato. porque não tem como desvencilhar. É Antes, sistêmico, né? antes falava assim: problema de casa em casa, problema do negócio no negócio. Mas, de fato, gente, não é assim que a vida acontece. É, A vida acontece o tempo todo, o dia inteiro, É o tempo verdade. o todo. tempo E aí todo. você perguntou assim, se chega essas pessoas para mim com essas dificuldades? É, sim, chegam, só que aí é a hora do papel. Eu, quanto mentora, olhar aquela pessoa, aquele indivíduo que está na minha frente e dizer Uhum, assim, vamos lá, vamos entender então qual que é a emoção que não está deixando você executar? uhum, Vamos entender qual que é o bloqueio, uhum, qual que é o mindset que está te impedindo, qual é o padrão da Uhum. sua mentalidade que está te impedindo de você passar esse buraco negro, sabe? Ou se não se aproximar os dois, em vez de ter um buraco uhum, negro, ter ali um acesso. Uhum. Bom, ou se não, a gente criar esse acesso. Vamos criar um motivo para a ação? Que motivação é isso? Criar um motivo para uhum, que ele possa realmente de forma prática, racionalmente, emocionalmente executar aquilo, sabendo que aquilo é o melhor para ele e para a empresa. Então, assim, chega muito isso de não executar. Trabalhamos as questões emocionais, enfim, perdura-se um tempo, mas não muito, porque a gente pode demitir o cliente, né? Ou fazer transferência dele para um outro colega. Falar assim, olha, até exatamente. aqui eu fui. Agora, É, se você precisa de um outro profissional, seja um terapeuta, um psicólogo, a gente faz o encaminhamento e tá tudo bem. É para uhum, isso que a gente também sim, a gente identifica e, em momento oportuno, se fizer sentido para a pessoa voltar para o processo de mentoria, ok. E se não fizer, também ok. Porque é respeitar, entendendo o limite da pessoa. é, Talvez ela quer a mentoria, mas talvez não está pronto para aquele momento. Precisa estruturar outras coisas emocionalmente falando para depois ela vir para mentoria. Ou se for algo que durante a mentoria a gente consiga fazer esse destravar, sabe? sim, Esse aham, desbloqueio, a gente consiga fazer esses acessos, tá tudo ótimo. Melhor ainda, que a gente ganha uhum. tempo, né? E quem é que não quer ganhar tempo?
Eu amo ganhar tempo na minha vida. Uhum. Então, existe sim essa lacuna, mas existe tecnologia e metodologia para que a gente consiga Existem maneiras, né? maneiras, formas e principalmente a gente entender que é um ser humano, né? Por Uhum. trás de um CNPJ existe um CPF. Com E a certeza. gente precisa respeitar que existe um CPF ali. Uhum. Então, cuida-se primeiro do CPF e depois a gente cuida do CNPJ. Uhum. Porque o resultado ele vem. Se você cuida do CPF, o resultado ele vai refletir no CNPJ. Não tem Sim, como. com certeza. Verdade. Interessante, né? Eu acho que a gente vai escutando isso assim e a gente pensa assim, gente, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de mentoria, né? Você falou assim do fator emocional, né? Até lembrei de um livro que tem ali do Thiago Brunet, né? Que dinheiro é emocional, né? Então, muitas vezes, né, a gente está ali paralisado por uma questão de fundo emocional, né? Não que seja tudo emocional, conforme você falou, mas muitas coisas vêm pelo emocional, né? Agora, vou fazer uma pergunta aqui, né? Você sabe que nós somos cristãos, né? A gente também fala aqui tanto para cristão e para quem não é cristão e está tudo bem, sem problema nenhum. Mas assim, hoje, né? Como você, deixa eu achar as palavras certas aqui. Como você associa, né, a questão da fé e a mudança de mentalidade? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque muitas pessoas acham que ter fé vai trazer a mudança financeira que ela precisa. E nem sempre é assim. Às vezes a pessoa está ali 10, 20 anos seguindo o script certinho. Ela jejua, ora, né? Dependendo da instituição que ela, né, conforme ela acredita, ela até leva suas ofertas, né, para Deus, enfim. E ela não consegue ter uma mudança de vida, mas ela tem muita fé, né? Qual é essa associação que você faz entre a fé, né, e a perdão, entre a fé e o que mesmo que eu falei? A fé e a mentalidade? E a mentalidade, A ok. mentalidade da prosperidade, Isso, né? exatamente. Então, em Hebreus 11, ele já começa falando que a fé é a certeza das coisas que, Não se que vê, não se mas que se veem, esperam. mas que se esperam. Eu não estou Exatamente. vendo, É a mas prova daquilo que você não está vendo. então se eu não estou vendo, mas eu espero, ela já criou uma imagem na mente dela, Uhum, certo? Ela gerou na mente e aquilo desceu para o coração, certo? Coração na Bíblia fala das emoções, ambiente das nossas emoções. Então, eu falo, eu sou cristã também, uhum, inclusive sou formada pelo Rema Brasil, né? Sou uhum. ministra da palavra e eu amo essa palavra. Eu falo que ela tem mudado a minha vida. Legal. Sou apaixonada pela Bíblia. Eu falo que a ciência se baseou tudo na Bíblia, tá? A Uhum. física quântica está na Bíblia. Tá na Bíblia. A É a neurociência está fé. na Bíblia, Uhum. Exatamente. né? E aí, quando fala. São duas coisas, só quero trazer uma base para fazer a resposta da sua pergunta. Então, fé é eu criar na minha mente primeiro. Concorda? Uhum, Eu vou criar uma imagem. E aí a ciência fala, a física quântica fala de você que você é capaz de criar a sua realidade. A gente tava até fazendo esses papos aí de física Uhum. agora há pouco, uhum, antes, né, do Uhum. episódio. Então, entendendo que primeiro eu crio aonde? Na minha mente, e aí fala que Deus realiza os desejos do nosso coração. Criei e desci para as emoções. Eu senti, eu gerei uma emoção com aquela imagem. Se eu gerei uma emoção, Deus realiza os desejos do nosso coração. Então, ele uhum, realiza se eu coloquei emoção naquilo. E não é uhum. ser almático ou
animadinho, sabe? Uhum. É uma convicção. Porque quando eu trago para o campo emocional, eu trago uma convicção de quê? De execução, Uhum. ok? E Faz você acreditar naquilo, né? acreditar, de fato, que aquilo é real, mesmo Uhum. sem ter pego, como se eu tivesse pego um copo, Uhum. ok? E aí eu criei aonde? No campo mental, no campo emocional e no campo espiritual. Uhum. Isso vai gerar o quê? Lá em Tiago fala que a fé sem obras é mortas. Que obras são essas? São ações correspondentes. A tradução, né, é o quê? A obra é uma ação correspondente. Eu tenho que me comportar conforme eu estou declarando em Uhum. fé aquilo que eu já criei no campo espiritualmente falando, certo? E aí Uhum. você falou sobre prosperidade, Uhum. certo? É, existe uma contradição, alguns estudos que falam que, não, Jesus veio para os pobres e para os... Gente, que Jesus era pobre. Não, ele se fez pobre para que a gente fosse rico, E né? muitos de nós fomos ensinados assim, muito tempo atrás, né? Né? Que os ricos não herdarão o reino do céu. Gente, Vou pro não. inferno. É, Você não pode é prosperar. aquele que tem amor a mamon, que é o Aham, dinheiro, sim. que coloca o dinheiro no lugar de Deus, Uhum. não vai, né? Que não vai ter acesso ao Pai. Uhum. As pessoas, por falta de conhecimento, falta de entendimento Elas da palavra, perecem. É. Então, O povo perece por falta de conhecimento. Jesus, ele era rico, tanto que ele tinha tesoureiro. Hoje, quem tem um tesoureiro tem Uhum. bastante dinheiro, né? Tem que ter uma pessoa só para contar o dinheiro, então a pessoa tem dinheiro. Uhum. Né? Ele alimentava não assim, mas a 12 e as suas famílias. Então, Sim. eu falo que a minha inspiração quanto liderança é Jesus, porque ele alimentava 12 e as famílias dos 12, porque os 12 estavam ali na missão com ele. Então, pensa numa estrutura de 2 anos e meio, quase 3 anos, no propósito que ele foi chamado, cumprindo e sem faltar nada. Uhum. Mas, da mesma forma, ele fala que aos pobres sempre terão. Quando ele recebeu aquela oferta que Judas, que eu falo que o espírito de Judas, né? A gente sabe o fim de Judas. Falou assim: para que tudo isso? Para que desperdiçar esse perfume tão caro? E aí ele disse: por que não vende e dá aos pobres, né? Ele falou, Judas falou. E aí Jesus disse: aos pobres sempre terão. Então isso prova que nem todo mundo vai renovar a mente, como Romanos 12 fala. Verdade. Nem todo mundo está disposto a operar, a agir em fé, como Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Tem muita gente crendo, mas não agindo. Tem muita gente crendo, fazendo talvez de uma forma sem consciência ou sem conhecimento. Não, eu creio que Deus vai fazer. Aí Deus está falando assim: filho, eu já fiz, só falta você Ou ir seja, fazer. é igual assim, oração. Orar sem ação, o que adianta? Não, só vai subir, aí, né? E isso, às vezes, por não ter uma oração talvez respondida, por falta de atitude e comportamento correspondente, aquela fé declarada, a pessoa não se realiza e fala assim: não, realmente Deus, né? Não, riqueza não é para todo mundo mesmo, não é para mim, e a pessoa se conforma. Não, está disponível. Porque quando Jesus Tá ele disponível morreu para na todos, cruz, né? ele não só deu direito à salvação, não só deu direito a livre acesso ao Pai, mas ele também levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nossas mazelas. E, né? e ele levou a pobreza. Ele fala na Bíblia que ele levou sobre si a pobreza. Então, a pobreza não é para todo mundo. Mas, através do livre-arbítrio, a pessoa decide viver na pobreza. Não é Deus que quer que ela seja pobre. De maneira alguma. Qual o pai que quer que o filho passe fome? Qual o pai, né? Nós, como pais, Você nós contou o gostaríamos. seu próprio exemplo, né? Você nasceu numa família pobre, mas você decidiu não viver aquilo pro resto da vida, né? Então, com a palavra, então, né? Você, olha, eu decido em ser diferente. Eu tenho já, né? Informação que minha mãe me deu, né? Sim. Uma boa educação, né? Meu cenário hoje é esse cenário de caos, mas eu tenho, né? Eu tenho um Deus que promete as coisas e cumpre. Então, assim, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, mas não basta ter tudo, só acreditar ele lá em cima, eu aqui na terra, eu tenho que fazer alguma coisa. Você, o quê? Agiu. Então,
como diz aquele livro, tem poder quem age, né? Do poder da ação. Exatamente. Até porque eu acredito também que, por exemplo, quando a gente não se conforma com aquela realidade, eu acho que, e aí a gente vai, né, em busca, de algo melhor, eu acho que nesse momento também a gente acaba colocando em ação nossas habilidades, as nossas competências, aqueles nossos dons, nosso talento, aquilo que Deus ele já nos entregou. Então, tem muitas pessoas que elas estão vivendo num ambiente de escassez, a vida delas tá, né, assim, financeiramente falando, tá horrível, né? Mas ela tem competência, ela tem potencial, ela tem habilidade, ela pode fazer algo para mudar aquela realidade, mas às vezes a pessoa já se conformou com aquela situação ali. Então, eu acho que quando a gente também se conforma e negligencia, né, dons e talentos que Deus ele já deu para a gente, porque a gente é dotado de tanto intelecto, de tanta capacidade. Talvez, talvez a minha inteligência possa não ser a mesma que a sua e a sua Uhum. não a mesma que a dele, né? Como você falou, poxa, meu pai era pedreiro, é, minha mãe fazia faxina, minha mãe trabalhou muitos anos também em casa de família. Meu pai trabalhou muitos anos com obra. Até hoje, apesar dele ser comerciante, mas ele ama fazer obra, ama. Então, assim, a gente vê que quando. E meus pais também foram pessoas que não tiveram absolutamente nada e conseguiram construir um patrimônio na vida deles. Então, assim, a gente vê que quando a pessoa ela não se conforma com a realidade dela ali, né? E a própria palavra de Deus também fala para a gente não se conformar com esse mundo. Eu acredito não só na questão cultural ali de padrão, Uhum. né? De formação de moral, né? Nesse sentido, mas de não conformar mesmo com aquela realidade que às vezes a gente nasceu e está inserido ali. A gente tem essa capacidade de mudar, de transformar e ainda mais colocando em prática, né, o talento, as habilidades que Deus já já nos deu, já nos agraciou com esses talentos, né? Eu acho que a gente honra Ele também quando a gente exerce Com tudo isso, certeza. né? Sabe? Então, assim, é, eu acho isso muito. Acho isso bacana da gente estar falando, né? De, das pessoas, às vezes. E a sua história, ela corrobora muito com isso, né? Tipo, olha de onde você veio, olha aonde você chegou e É olha verdade. aonde você ainda pode chegar, né? Então, assim, como Edson falou, a transformação, ela tá aí para todo mundo, né? Basta a pessoa querer, Isso é né? verdade, muito assim. E assim, eu acredito que a gente está em constante evolução, né? Então, assim, eu cheguei até esse nível, tá bom? Você que sabe. Faz sentido para você? Tá bom aí? Ou você acha que pode ir muito mais além, né? Então, assim, tudo bem. Se tiver, né, tudo bem para a pessoa, tá bom, né? Quem sabe é ela mesmo, daí a gente não pode, assim como você falou, nosso papel é fazer a mentoria O e nível de conduzir. sucesso, ele é É, pessoal, né? Cada um vai estabelecer o exatamente. seu, né? Eu gosto, eu assisti rolando timeline do Instagram, eu vi um vídeo, eu achei muito engraçado. É, e que eu colocava assim: tem horas que eu quero estar assim. Aí mostrava uma fazenda no meio do mato, a casinha no meio do nada, som de passarinho, Uhum. Uhum. uma rede e tal. Tem dia, tipo assim, tem dia que o meu sonho de consumo é isso. E tem dia que meu sonho é desbravar o mundo, viajar, aeroporto, países, Uhum. palestras, uau, empresas. Tipo, e é isso, e tá tudo bem se aquela pessoa decidiu, não, eu quero ficar Uhum. sossegada, eu quero criar uma aposentadoria, eu quero ter uns pais de sossego. E tá tudo bem também se a pessoa decidiu Sim. desbravar o mundo, Uhum. sabe? E pode ser que os planos mudem. Nada Uhum. impede da pessoa mudar o plano também, porque não existe plano engessado, ele é todo É. flexível.
E assim, como você falou essa questão dos talentos, tem o diagrama de Chikawa, né? Que fala, vamos ver o que você tem que você faz bem. Uhum. Uhum. Depois ele pergunta, o que você tem que você gosta de fazer e que é bom para o mundo? O que você sabe Uhum. fazer que as pessoas reconhecem isso? Legal. Uhum. E o que você sabe fazer que você pode gerar um dinheiro com isso, que as pessoas estão dispostas a pagar? Uhum. Então, quando você liga essas 4 interseções, esses 4 círculos, no meio fala sobre propósito, Sim. que às vezes as pessoas confundem propósito com trabalho, né? Uhum. Nem sempre o seu propósito está ligado ao seu trabalho, e tá tudo Uhum. certo com Sim. isso. Mas quando a pessoa gera consciência dos seus talentos, entendendo quais são os seus pontos fortes, o que eu já sei fazer? Uhum. Será que, eu sou boa na gastronomia? Será que eu sou boa em uma marcenaria? Será que eu sou boa no gravar vídeos, fazer Uhum. social media? O que eu sou bom em fazer? Que às vezes eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Porque às vezes aquilo que você faz de graça para alguém, ajudando alguém, de alguma maneira, pode virar um negócio. Uhum. Porque o que você faz de uma maneira que não é trabalho para você, mas talvez o outro está disposto a pagar por você, porque é tão fácil para você que às vezes a pessoa nem cobra, porque é muito fácil. Não, é muito fácil editar um vídeo. Não, eu faço em 5 minutos. Mas, gente, eu demoro umas 4 horas para editar um vídeo. Nossa, eu não sei nem por onde começa, nem por onde termina. Entende? Ai, Então, meu assim, talvez para aquela pessoa que está editando um vídeo, Uhum. nossa, isso aqui é fichinha. Uhum. Mas pode virar um negócio, porque para mim eu demoro. Né? E tempo para mim eu faço outras coisas e Quiser gero aprender dinheiro. tráfego pago, pode falar comigo. Aí, ó, Fritar o tá vendo? cérebro. E assim, o que falta muitas pessoas enxergar, até mesmo seus próprios talentos, são as emoções. Que aí, Uhum. de alguma forma, deturpam, criam camadas ali de pensamentos Faz negativos que sentido. impede a pessoa de enxergar os próprios talentos. Por Uhum. isso que eu falo que, às vezes parece elogio, mas eu vejo como uma crítica e não existe crítica construtiva, mas eu não recebo como um elogio quando a pessoa fala bem assim: nossa, fulano, você tem tanto potencial. Para mim, talvez a pessoa tá enxergando como um elogio, mas eu falo assim: nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse tanto de potencial que essa pessoa tá vendo? Uhum. Uhum. Sabe? Uhum. Então, a gente tirar essas camadas de pensamentos, de experiências ruins da vida que todo mundo teve, ou se não teve algum dia, Uhum. pode acontecer de ter, não vamos afirmar nada aqui, Uhum. né? Mas entender que temos talentos, entender nossas potencialidades, e aquilo que é fácil para mim pode não ser fácil para o outro e pode virar negócio. Uhum. É, com certeza. E aí a gente usa até mesmo a imersão mentalidade próspera para tirar essas camadas aí de pensamentos, entender, limpar, Uhum. entender o que está travando a pessoa dela ter sim esse drive que é um drive com uma programação da prosperidade, né? Uhum. E muito bacana isso aí que você falou, Patrícia, porque, assim, por exemplo, quantas mulheres às vezes elas falam assim, "Pô, eu queria cuidar do meu filho, mas eu não queria ir pro. Quer dizer, eu preciso do recurso para cuidar do meu filho, né, para ajudar meu marido, ajudar aqui na minha casa, mas eu também não quero ir, né, ir trabalhar lá fora, numa Uhum. empresa e tal, porque eu vou ter que ficar lá tantas horas, vou, né, ter aquele compromisso ali com o horário, e aí eu vou ter que deixar, né, terceirizar aqui a educação dos meus filhos, tá? Eu quero mais estar em casa. Então, assim, quando a pessoa para um pouquinho e olha para o que ela faz bem, igual você citou aí, de repente ela encontra ali o propósito em algo que é tão natural, é tão simples, é algo assim que, né, flui de uma maneira assim tão leve para ela, e aí ela pode mudar a mentalidade, ela pode monetizar aquilo ali e ter sucesso naquilo ali e ser próspera, né? E ser bem-sucedida naquilo que ela faz ali, mesmo que seja fazendo uma unha, cabelo, culinária, né? É, a gente vê pessoas assim, né, que começou. Nossa, eu comecei vendendo um brigadeiro, e aí eu fui
fui fazendo de uma forma, fui colocando amor, e aí eu aprendi a trabalhar com ingredientes melhores e fui fazendo com outros sabores e fui colocando numa embalagem melhor, e aí eu fui. Então, assim, às vezes a pessoa consegue empreender, consegue alcançar, assim, um sucesso, consegue alcançar um retorno financeiro muito bom com aquilo que ela já, com aquilo que já é meio que é da natureza dela, é próprio dela, ali, uma habilidade que ela já tinha, que ela ainda não tinha parado para perceber, e aí ela se atentou. Muito bacana isso que você Sim, falou. é muito comum. Não se conforme, se transforme. Exatamente. Não se conforme com o ambiente, com o cenário, mas se transforme em direção àquilo que você deseja. Não importa como ela vai começar, seja ilícito, ok, Uhum. sabe? Começa pelo que tem. O que já tem disponível? Às vezes, quando eu dou treinamento em alguns projetos sociais que eu faço por amor, sabe? Gosto muito. Tem projetos em vários cantos do Brasil. Inclusive, estou acompanhando uma turma de Divinópolis, Minas. Que legal. Então, eu vou compartilhar, a galera de Divinópolis, já comenta ó. aqui. Curte, E aí, curte, compartilha. compartilha, segue a Então, gente no canal. Isso aí. a galera que é meu Ativa o aluno, sininho. já acompanha aqui. E aí, às vezes, vem de várias realidades daquilo, igual eu vim. Então, assim, eu posso dizer com autoridade que pode mudar a vida, sabe? Pode mudar, sim, vai mudar. Gente, eu já vendi de quase tudo nessa vida. Quando eu lembro das coisas que eu já vendi, gente, ó, já fracassei, né? Em vários negócios. Então, assim, um negócio que eu fracassei foi vender água Pra na você praia. descobrir o sucesso, você tem que fracassar em Não, várias muitas. coisas, né? Fui vender água na praia. Pensa uma pessoa sedentária de 1,5 m, né? Com uma caixa de água. Se der, Mas foi antes se der daquele. tempo, eu te Não, conto foi antes depois. daquele famoso. Não se preocupa. Foi antes daquele famoso, né? Vender do Rick lá, né? Sei, aham. Viralizar. Mas, gente, deu ruim, porque eu não tinha estrutura nem para eu andar com o peso que eu tava na areia, quanto mais com caixa. Então, foi uma semana, não deu muito certo, mas vendi água. Aí, no segundo dia, no primeiro dia eu vendi, no segundo dia eu falei, opa, vou levar protetor. Porque eu vendi uns produtinhos de umas revistas e tinha uns protetor lá em casa. Falei, opa, tá verãozão, vou levar os protetor solar. Então, assim, é se reinventar mesmo, usando aquilo que a gente tem. A gente já vende muita coisa. Essas revistas aí, nossa, de tudo um pouco eu já vendi. Já vendi lingerie. Eu tinha 14 anos, eu não tinha nem nome para pegar os negócios. Mamãe quer Vendi assinar. também. Não. E Na aí a gente adolescência. cresce. Tinha que ter uma faculdade para vendedor, gente, porque a gente cresce vendendo. O tempo inteiro. Exatamente. Porque a gente precisa se reinventar. Porque, assim, era por necessidade, não era por vaidade. A gente não tinha nem noção que isso era negócio. Então, quando eu falo para os meus alunos hoje, o que você tem? O que você gosta de fazer? O que você faz de graça que as pessoas gostam? Sabe, às vezes na festinha, sou eu que penduro o balão. Ah, não, sou eu que monto a torta. Ah, não, sou eu que faço a faxina que todo mundo fala que fica cheirosa. Então, assim, não sei o que é. Então, a gente, como mentor e como instrutor, de alguma forma a gente vai facilitando essa condição para que a pessoa possa enxergar aquilo que às vezes é um talento e está escondido. Né? Os principais talentos. Quantos talentos se revelaram na pandemia? Que as pessoas foram tudo para dentro de casa. Vários Muitos. negócios que começaram de venda de pote dentro de condomínio que viraram Sim. docerias. Então, existe Revelou muito possibilidades. talento, né? E muitas pessoas também que... outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa que largou, de um médico que largou a medicina para se dedicar ao sonho dele, que era fazer pães artesanais lá em São Paulo, e aí ele tem uma padaria de pães artesanais e tal. Então, assim, eu acho que poucas vezes a gente vê esse caminho inverso, né? Às vezes a pessoa financeiramente ela está bem sucedida, né, em algo, mas talvez ela não está tão feliz naquilo ali. E aí ela faz o caminho né, esse caminho não, mas aqui eu me encontro. Eu acho que é importante também a gente falar sobre a gente não ter vergonha, sabe? Não tenha vergonha naquilo que você é bom fazer. Por mais simples que possa parecer, mas eu acho que
nunca é simples. Sempre é uma troca, sabe? Quantas vezes eu precisei de alguém que fosse da minha casa, que limpasse para mim, mas eu queria que alguém fosse na minha casa e limpasse a minha casa com o meu coração, sabe? Que ela limpasse a minha casa com o mesmo sentimento que eu tenho, sabe? Tipo, eu estou cuidando dessa casa para a Alessandra porque ela não pode nesse momento cuidar. Então não é qualquer uma que iria entrar ali e limpou entende? Então assim, olha só que diferença que faz de você saber que alguém está entrando ali para fazer para você aquilo que naquele momento você não pode fazer. E eu acho que isso tem muito valor e significado, sabe? Tem valor e significado naquilo que você faz, porque, poxa, a Patrícia, ela vai fazer aquilo que eu não posso fazer naquele momento, né? Ela tá chegando com algo que eu não tenho e ela tá fazendo por mim, tá me ajudando, tá caminhando comigo. Mas isso pode se irradiar em todas as esferas. Eu não sei fazer minha unha, mas gostaria tanto que alguém fizesse, porque eu queria tanto ver minha unha, eu preciso, ou cuidar do meu cabelo, ou, ou cuidar da minha mídia, ou realizar essa tarefa, ou construir a minha casa, ou, né, tantas coisas assim. Então, não precisa a gente ter vergonha, né? Eu acho que um dom e um talento, nunca ele pode ser diminuído. É verdade. Gente, já estamos chegando nesse finalzinho já de podcast. Ai, meu Deus, eu Ah, tô... Dá vontade de ficar aqui, ó, a A noite noite toda, toda, né? A noite verdade. toda. Muito bom estar falando disso tudo, de mentalidade, transformação, falando que todos nós somos capazes, sabe, de sair de um ambiente que a gente está e ir para outro nível. Todos nós somos capazes de transformar as nossas vidas. Eu queria que você falasse para a gente estar finalizando. Não é porque tá ruim, não, tá muito bom, mas já tem uma. episódio 2, É, episódio episódio É, 2, 2. vai ter parte 2, pode ter certeza. Já estamos aqui 1 hora e pouquinho gravando. Mas, Patrícia, a gente está, né, com esse tema hoje sobre. Finalizando esse tema de mentalidade de sucesso, né, e eu percebi claramente que essa mentalidade de sucesso, de fato, não é só para os negócios, né? não. Na verdade, gente, ter uma mentalidade de sucesso, gente, é para todas as áreas da nossa vida. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, o seu casamento vai bem. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, né, seu relacionamento com seus filhos vai bem. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, sua vida emocional, né, também vai bem. Então, assim, eu vejo que a mentalidade de sucesso, trocando miúdo rapidinho, já vou te passar para você fazer o seu fechamento. Eu acredito assim, que a mentalidade de sucesso, ela leva a gente literalmente para um próximo nível da nossa vida, né? E, e com esse avanço para o próximo nível, a gente tem a oportunidade, né, de desfrutar daquilo mesmo que Deus preparou para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente paralisa na vida, né? Muitas vezes a gente não desfruta, não transborda, porque a gente não aceita, né? Não acessa essa transformação, né? Essa mudança, esse mindset. Né? Conforme a gente falou aqui, acho que alguém citou, acho que foi você, sobre Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos. Olha só que interessante isso. Pela renovação, olha só, é mudança. Eu entendo dessa forma, é mudança de mentalidade. Né? Então, assim, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está na Bíblia, como você falou. A ciência está na Bíblia, a física quântica está na Bíblia. Ciência tá Né? na Bíblia. Gente, a neurociência está na Bíblia. Então, eu vou passar, né, essa parte final para você fazer essas considerações. Pode falar, olhando para aquela câmera, qual o recado que você deixaria para essa audiência do ID Podcast? Primeiro, novamente, eu quero agradecer a esse casal que me Uhum. recebeu aqui.
Agradecer por Alessandro por me receber. Primeira vez que a gente conversa, a gente não se conhecia, né, tão de pertinho. Mas eu quero falar com você que está aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. É para você. Mentalidade próspera é para você também. É possível, sabe? Tudo que foi falado aqui, anota, sabe? Pega algum insight, coloca em prática uma coisa. Eu tenho certeza que essa única coisa que você colocar em prática já vai fazer uma mudança significativa na sua vida. E só continue, porque a sua vontade, talvez, do seu euzinho, falar assim, ai, não muda não, dá muito trabalho. Não, às vezes no início vai dar trabalho sim, sabe? Mas vale a pena. Eu tenho certeza que o próximo nível da sua vida vai ser muito melhor do que esse que você está vivendo. Eu tenho certeza que quando você chegar lá, você vai falar assim, uau, ainda bem que eu fiz, não perdi tempo. Sabe? Ficando lá na mesma vida, no mesmo jeito. Na mesma zona de conforto. Não, zona de conforto não foi feito para mim nem para você. Pode sair, romper essa bolha, porque lá fora tem coisas muito maiores, muito melhores. Eu acredito num Deus grande, que Ele é dono do ouro e da prata. E como herdeiros, filhos, nós já temos esse acesso. Já está disponível. Só basta eu e você, a gente crer e a gente agir nessa direção. Está disponível, mas depende de nós. Não é pelo esforço, é pela graça, é pela fé, é por uma ação correspondente. Eu só preciso me posicionar e eu te convido a você se posicione. Se posicione como um filho, filha, herdeira mesmo de Deus, sabe? Para usufruir nessa terra, porque Ele nos convida a reinar em vida. E esse é o convite para você. Renove a sua mente para ter uma mentalidade próspera, para que você possa, sim, desfrutar em vida de tudo que Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uau! Gente, eu nunca vi pessoas aplaudindo podcast, não. Pode aplaudir? Vamos aplaudir? Produção! Bate palma. Gente, que fantástico. Vamos dar um recado ali na câmera do meio agora. Lá na câmera do meio. Gente, que episódio fantástico. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa audiência. Né? Que Deus te abençoe por ter assistido mais um episódio do ID Podcast. Te vejo no próximo episódio, tá? Nós te agradecemos. Obrigado, Patrícia. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, né, minha esposa amada, que sempre está aqui, minha host número 2. Sempre está aqui, né, fazendo comentários assim com muita inteligência e sabedoria. Gente, Deus abençoe, tá? Até o próximo episódio. Agradeço também os nossos patrocinadores mais uma vez aí, o Brandão, né, Comércio Exterior, Padaria Papatucci. Deus abençoe. Pessoal, não se esqueça, antes de terminar, curta, comenta, compartilha esse canal, ative o sininho aí, que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e essa mensagem precisa chegar até outras pessoas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.